Eu quero ler com você, nessa oportunidade, o texto do Evangelho de João, no capítulo de número 20, a partir do versículo 19, que diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com você. É muito comum e extremamente compreensível que em alguns momentos da nossa vida nós sintamos medo. Estamos desconfortáveis, talvez ansiosos. Minha esposa estava hoje passando por um processo seletivo que deixou ela preocupada, ansiosa. Mas esse medo do desconhecido ou a sensação de estar despreparado para alguma circunstância que nós sabemos que virá, que iremos enfrentar, um concurso, uma prova, um teste, um novo desafio, um novo trabalho, enfim. É diferente da realidade que muitas pessoas estão experimentando agora. Estar ansioso por alguma coisa ou com medo em relação a alguma coisa é normal. O que não é normal é nós vivermos com medo. Nós vivermos ansiosos, nós vivermos demasiadamente preocupados, aflitos. Porque isso é um problema, porque expressa muitas vezes falta de confiança em Deus, no cuidado do nosso Deus. E esse texto que nós lemos nos lembra de uma verdade que nós jamais devemos nos esquecer. Preste atenção. Esse texto fala sobre a eternidade que Jesus veio nos entregar. E eu quero chamar a tua atenção para esse texto. O texto de João, logo nesse versículo que nós lemos, diz que os discípulos estão dentro de uma casa trancafiados. As portas estão trancadas. Por quê? Primeiro, porque eles estão completamente amedrontados. Eles estão preocupados, eles estão demasiadamente ansiosos e não sabem como fazer para controlar essa situação que já se demonstrou para eles incontrolável. Eles passaram os últimos 3 anos e meio da sua vida caminhando com Jesus, vivendo com Jesus, comendo com Jesus, estando nos lugares em que Jesus estava, e eles creram no projeto magnífico que é da instalação do reino dos céus. Jesus já havia várias e várias vezes tentado preparar os seus discípulos, dizendo que ele iria ao Pai, que ele se entregaria, que agora vocês me veem, mas em breve vocês não me verão. Tentando preparar os discípulos para o momento em que Jesus se entregaria, morreria pelos nossos pecados, mas ressuscitaria ao 3º dia, tirando de uma vez por todas toda a culpa, todo o pecado de nós. Mas quando Jesus morre, os discípulos se esquecem dessas profecias. Quando Jesus morre e eles veem ele crucificado na cruz do Calvário, a sensação que aqueles discípulos têm é que eles dedicaram a sua vida para um projeto que fracassou. Eles passaram os últimos anos da sua trajetória com a expectativa de que algo fosse acontecer, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. Eles estão completamente desanimados, frustrados. E o motivo de tanto medo é justamente porque Jesus havia morrido, ele já havia sido sepultado, e de repente o corpo de Jesus some. As mulheres vão ao sepulcro, não encontram o corpo lá, o sepulcro está vazio. Elas têm a visão de anjos dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas voltam, contam para alguns discípulos. Pedro vai até o sepulcro, checa com seus próprios olhos, vê o sepulcro violado, o corpo de Jesus não estava lá. E começa aquela conversa, Jesus não está ali. E eles não se lembram da profecia de Jesus que disse que ele morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria. Eles não se lembram. Porque quando nós estamos profundamente frustrados, ansiosos, preocupados, com medo, nós muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida. Isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. O medo muitas vezes faz nos esquecermos
nem que seja por um instante, do projeto que Deus tem para a nossa vida. E os discípulos estão assim. Eles estão trancados com medo. Medo do quê? Todo mundo estava atrás dos discípulos de Jesus. Porque já que o corpo não estava mais no sepulcro, o imperador disse que possivelmente os discípulos roubaram o corpo de Jesus para que as pessoas pensassem que ele havia ressuscitado. Então agora, ser discípulo de Jesus significava ser um alvo direto do Império Romano, que não ia permitir que esse burburinho, que essa conversa de que Jesus havia sido ressuscitado acontecesse e se espalhasse. Então ser discípulo de Jesus naquele momento era ser alvo do Império Romano. Os discípulos estão com medo, primeiro, dos soldados romanos que podem bater nas suas portas, acusando-os de ter levado o corpo de Jesus, e certamente eles seriam presos, julgados, torturados e mortos também. Eles também estão com medo da liderança judaica. Liderança judaica que, enquanto Jesus estava vivo, eles o tempo todo tentavam enquadrar Jesus, fazer com que ele fosse pego de forma despercebida. E aí, os discípulos agora têm medo, porque a qualquer momento essa liderança judaica que foram uma das ferramentas que levaram Jesus para a cruz, batesse nas suas portas e também fizessem com que eles pagassem por isso. Então eles estão frustrados, eles estão desanimados e eles estão com medo, porque a vida deles corre perigo. E estão todos naquela casa, morrendo de medo, porta fechada, janela trancada, tudo fechado. E daí a gente encerra o Evangelho de João e a gente começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de ler com você alguns versículos, que está em Atos, no capítulo de número 2, a partir do versículo 40. O texto de Atos 2, 40 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse texto de Atos fala da pregação de Pedro. Eles acabaram de receber o Espírito Santo, Atos 2, e os discípulos começam a ir pregar o Evangelho. E aqueles mesmos discípulos que estavam naquela casa trancafiados, com medos, agora assistem e acompanham Pedro, o apóstolo Pedro, nesse discurso. Essa é a primeira pregação de Pedro registrada na Bíblia. E a Bíblia diz que ele vai lá desde o Antigo Testamento, dizendo tudo aquilo que apontava para o ministério de Jesus. E ele encerra dizendo da entrega de Jesus na cruz do Calvário. E quando ele encerra essa mensagem, a Bíblia diz que naquele mesmo dia mais de 3.000 pessoas se converteram. A verdade é que o texto segue dizendo que o próprio Pedro foi perseguido pelos soldados que impedem com que ele e tentam impedir com que ele e os outros apóstolos preguem o evangelho em praça pública, mas isso não acontece, porque agora aqueles mesmos caras que estavam na casa, trancados, com medo, agora eles estão na rua pregando o evangelho, anunciando a Cristo abertamente. 3.000 almas se convertem de uma só vez. Mas o que é que muda para que aqueles amedrontados, trancados numa casa, se tornassem esses com tamanha ousadia, sinceridade
pregando e anunciando o evangelho. Cadê aquele medo? Cadê? Eu fico imaginando se tivesse aqueles investigadores do CSI, sabe, aqueles peritos daqueles seriados que a gente acostuma assistir. Eles colocariam todas as fotos, todas as notícias no mural, rabiscariam e tentavam ligar os fatos. Bom, aqui eles estão com medo, as portas estão trancadas, e é claro, os soldados podem bater, eles são acusados de perseguição, eles são acusados de talvez serem seguidores de um pseudo-messias, e eles estão com medo por conta disso. E ali no painel também está, mas peraí, agora eles estão na praça, com voz alta, pregando esse mesmo Jesus. O que é que aconteceu no meio? Para esse pessoal que antes estava com medo, agora está com ousadia e alegria, vivendo em público, partilhando o pão, indo de casa em casa. Ok, os fatos estão aqui, mas tem uma lacuna. O que é que faz com que eles saiam do medo e se transportem para essa ousadia e essa liberdade e essa sinceridade? O quê? Porque os líderes judeus estavam ali, aqueles que perseguiram a Jesus estavam ali, os soldados romanos estavam ali, o imperador estava ali, a situação estava ali, a circunstância não havia mudado, o contexto é o mesmo. Mas por que agora eles não mais estão trancados com medo? Agora eles estão nas ruas cheios de ousadia e sem medo de morrer. O que aconteceu? O que mudou foi que enquanto eles estavam trancados naquela casa com medo, a Bíblia diz que de repente Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles começam a tocar, Tomé pede para ver as chagas, Jesus mostra, e quando Jesus aparece diante deles vivo, ressurreto, a vida passou a ter um novo sentido. Não foi porque o Império Romano caiu, não foi porque o imperador disse que agora o cristianismo ia ser apoiado, não foi porque os religiosos judeus disseram nós cometemos um erro, está tudo bem. Não, a circunstância não mudou, as coisas não mudaram, o contexto é o mesmo, mas o que muda ali com seus discípulos, a palavra se cumpriu, a promessa se cumpriu, e diante disso não há mais por que ter medo. Por isso toda essa ousadia, por isso toda essa intrepidez, por isso toda essa abertura. A circunstância não mudou, mas aqui dentro mudou. Por quê? Porque Jesus vem, se apresenta diante deles ressurreto, e aqui aqueles discípulos que até então não tinham entendido, finalmente entendem o que é eternidade. Eles entendem aquilo que Jesus havia dito para eles lá atrás: aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Isso invade o coração daqueles discípulos naquele momento. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Esse conceito invade o coração daqueles discípulos. A eternidade começa a fazer sentido e fazer parte da vida deles, porque para aquele que é eterno e que foi chamado para a eternidade, não tem por que temer a morte. Então, embora os religiosos estivessem ali, Roma estivesse ali, os soldados estivessem ali, eles pregam e anunciam o Cristo ressurreto, não aquele crucificado, mas aquele crucificado e ressurreto dentre os mortos, o único que venceu a própria morte, e nos convida para a sua ressurreição. Eu e você fomos chamados para a eternidade. Deus colocou a eternidade em nós. E se você está em Cristo, o seu futuro está guardado nele. Então não tem por que ter medo. Não tem por que ter medo das crises, não tem por que ter medo das circunstâncias que fogem ao nosso controle.
Não tem. Jesus está conosco. E esse Jesus é aquele que venceu a própria morte. Que esse conceito invada o teu coração nessa noite. Que você entenda que quando você sentir medo, quando você sentir ansiedade, quando você estiver se preocupado e você vê que a situação não tem mais o que fazer, você fez tudo, absolutamente tudo e não deu jeito. Calma. Porque o ressuscitado está conosco. Porque Ele vive, como diz a canção, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A circunstância pode mudar. Tudo pode mudar. Mas mesmo que não mude e não se transforme em um contexto favorável, o que importa é que nós somos filhos do ressuscitado, do Deus Pai, que se entregou, mas que ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. E foi preparar lugar para mim e para você, para um dia estarmos juntamente com Ele, em novos céus e nova terra, lugar em que habita a verdadeira justiça. Que isso tome conta do teu coração, que isso tome conta da sua alma, invada o teu ser, e você sinta essa certeza e essa confiança no Cristo ressurreto. Quem tem a eternidade não teme a morte, não teme o porvir, não teme os dias maus, porque sabe que o seu futuro, a sua história foi escrita por Deus. Amém? Senhor, que essa certeza, que essa convicção tome conta de cada um desses corações. Se porventura alguém que está ouvindo essa mensagem ainda não tem certeza da sua salvação, teme a morte, teme o dia mau, que o Senhor possa visitar. Assim como o Senhor se apareceu e mudou o sentido, que trouxe um novo colorido na vida daqueles discípulos completamente amedrontados, se manifeste na vida dessa pessoa agora. Dê uma nova perspectiva, traga um novo sentido, traga a esperança da vida eterna. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra esteja em nós e que a eternidade prometida pelo Senhor possa ser vivida por nós desde já, nas nossas convicções, nas nossas certezas, nas nossas palavras. Que nós não venhamos temer a morte e nem a vida, o dia mau ou o dia favorável. Que nós possamos estar com os nossos olhos em Ti, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que a paz do Cristo ressurreto esteja sobre você e toda a sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.